Olá, o Vida e Saúde está no ar. A gente mostra agora o que vai ser destaque por aqui. Conselho Municipal de Saúde convida a população para debater demandas populares. Hemocentro está com estoque baixo de bolsas de sangue. E ainda uma conversa com Marjorie Paiva, ela que é educadora física e psicomotricista. O Vida e Saúde está só começando. E a gente começa com um anúncio importante. Nessa segunda-feira, 17 de junho, às 14 horas da tarde, no auditório do Centro Administrativo Alcides Belos, antiga rodoviária no bairro Aeroporto, todos estão convidados e podem levar demandas e reclamações para serem debatidas nas plenárias populares. Esse é um comunicado do Conselho Municipal de Saúde e quem trouxe para a gente anunciar aqui no Vida e Saúde foi Ricardo Martins, ele que é membro do Conselho. O Hemocentro de Mossoró continua com estoque de bolsas de sangue baixo. A Câmara Municipal de Mossoró reforça a necessidade das doações. O nosso mandato do vereador Zaniel Mesquita sempre preocupado com as questões de saúde do nosso município e eu, enquanto doador, desde o ano de 1999, tenho muitos anos, venho aqui mais uma vez preocupado com a falta de sangue, ou melhor, a demanda baixa que está acontecendo aqui no Hemocentro de Mossoró. Então nós convidamos aquelas pessoas que estão aptos, que são doadores, a procurar o Hemocentro da nossa cidade, que fica localizado ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia, para que possa fazer as suas doações. Sabemos a importância da doação de sangue e que todo sangue é muito importante, mas a demanda mais baixa, a necessidade que nós temos hoje é do O negativo ou zero negativo, que esse sangue, ele é aquele doador universal. Como assim, Zaniel? A pessoa que tem o seu sangue O negativo ou zero negativo, ele pode doar para qualquer tipo de outro sangue, seja AB negativo, B positivo, O negativo, porque na hora de uma grande emergência, que não dá tempo de fazer aquela prova cruzada do sangue, qualquer sangue zero negativo, ele vai para qualquer paciente que esteja precisando. Então fica aqui essa nossa solicitação mais uma vez, levando em conta que dia 14 de junho é o Dia Universal do Doador de Sangue. Então fica aqui o nosso convite para comemorarmos juntos, inclusive eu vou estar no Hemocentro fazendo essa doação. O parlamentar anunciou ainda a chegada de novos profissionais da saúde para integrar o atendimento na saúde do município. Outro assunto também que nós abordamos hoje aqui no plenário da Câmara Municipal foi da chegada de multiprofissionais para o Centro de Reabilitação aqui na cidade de Mossoró, que fica lá no Santo Antônio, que foram 16 psicólogos, 2 psicopedagogos, um oftalmologista e um otorrinolaringologista, o otorrino, onde aquela demanda de vários pacientes que aguardavam estão sendo resolvida a sua situação. E em contato com a direção também, tivemos a informação que a partir da próxima semana será feito um exame chamado BERA. É um exame que ele tem um custo alto e muitas das vezes as pessoas não têm condições de fazer. E lembrando que as audiometrias estão sendo realizadas também no CE aqui na cidade de Mossoró. No segundo bloco, a gente volta com Marjorie Paiva, ela que é educadora física e psicomotricista. Daqui a pouquinho não sai daí. A APAI nasceu para promover o respeito à diversidade e defender os direitos de quem é diferente, de quem pensa, age, sente e sonha de um jeito muito especial. Nossa história conta com pessoas determinadas a construir um mundo mais inclusivo, capaz de oferecer oportunidades para quem tem necessidades e talentos únicos. Um mundo para todo mundo, onde todos, sem exceção, possam ser indivíduos, cidadãos, profissionais e agentes da transformação, desconstruindo velhos conceitos e quebrando tabus. Só assim, teremos a chance de viver em uma sociedade mais consciente, mais justa e mais humana.
A APAE acredita que esse mundo é possível e esse é o desafio que inspira o nosso movimento. Estamos de volta com o segundo bloco do Vida e Saúde e agora para falar sobre uma área muito interessante que é a psicomotricidade. Para falar sobre essa área, né, como atua esse profissional, eu estou aqui com Marjorie Paiva, ela que é profissional da educação física e especialista, né, na psicomotricidade. Marjorie, seja muito bem-vinda ao Vida e Saúde. Eu que agradeço o convite e espero que a gente possa hoje ter um papo bem informativo e bem bacana sobre esse assunto. E a gente sempre inicia explicando, na verdade, esclarecendo, Marjorie, sobre como é a atuação do profissional, né? Psicomotricista, né? Um nome bem difícil de falar. E aí, talvez nem muitas pessoas ouviram esse nome, né? Porque aí, geralmente, pensam lá, fisioterapia, enfim. Eu queria que você explicasse pra gente o que é o psicomotricista, né? Como ele atua, as áreas de atuação. Então, para que a gente desvende, né, essa palavra tão difícil, psicomotricidade, normalmente a gente divide essa palavrinha em 4 partes, para que a gente possa entender o significado real dela, né? Então, o psi, ele está relacionado às questões emocionais, afetivas, né? O co está relacionado à cognição, tudo que se refere à nossa aprendizagem, né, aos processos de aprendizagem, de entendimento. O motric, como o próprio nome já remete, né, está relacionado ao movimento, né, a tudo que está relacionado à nossa ação no meio ambiente. E o idade está relacionado às fases da nossa vida, né, porque a psicomotricidade a gente tende a pensar que é uma atividade apenas para crianças, mas não, ela pode ser aplicada em todas as idades ao longo de toda a vida. Então, na verdade, a psicomotricidade, ela não é uma terapia, ela não é um método, ela é uma ciência que estuda o movimento e a relação desse movimento com o seu meio ambiente. Então, essa relação do homem com o movimento é o objeto de estudo da ciência da psicomotricidade. Marjorie trouxe um esclarecimento muito importante, né, sobre essa questão do atendimento, né, do psicomotricista, que não é só para criança, é para adulto também. Mas aí Marjorie tem um atendimento, né, conhecido aqui na cidade, atendendo crianças, né, o público infantil. E aí, Marjorie, eu queria que você falasse para a gente, com relação a esse público infantil, quais especificidades que o psicomotricista vai atender, como é que ele vai trabalhar, né, é através de jogos, como é que funciona? Inicialmente, nós precisamos fazer a avaliação psicomotora dessa criança, né? Quais são os aspectos psicomotores, como esses aspectos estão em relação à faixa etária dessa criança. Então, como é que a gente faz isso? A gente recebe aquela criança, a gente faz primeiro a avaliação motora dela, né? Através de protocolos, através de avaliação clínica, né? E aí a gente vai observar o que essa criança precisa avançar, o que está comprometendo o desenvolvimento dela, né? E aí, a partir dessa avaliação, nós montamos o plano de intervenção dessa criança, desse paciente, que também pode ser o adolescente, até mesmo o adulto, que eu tenho pacientes adultos também, e começamos a trabalhar para diminuir esses atrasos e que esse desenvolvimento possa acontecer. Marjorie, por exemplo, né, na prática, como é que funciona? De coordenação motora fina ali, você já trabalha isso desde já ao escrever, né? A gente estava conversando aqui anteriormente que para chegar num ponto é necessário várias coisas acontecerem antes, né? Explica pra gente isso melhor. Exatamente, Elaine. É porque assim, a gente precisa entender que existem os marcos do desenvolvimento, né? Então, para que o bebezinho ele possa andar, ele tem todo um processo lá atrás. Ele precisa primeiro perceber aquele corpo, né, que é o que a gente chama de esquema corporal, ele precisa entender onde ficam as partes do corpo dele, né, e aí ele vai começar a explorar o próprio corpo, daqui a pouco ele está rolando, depois ele está engatinhando, começando a ficar em pé e assim até conseguir caminhar. Então, todo esse processo, ele é lento, né, e pode acontecer nesse interim algum tipo de atraso, né? Estou citando um exemplo bem simples, mas isso também se aplica a outras atividades.
Por exemplo, acontece muito da criança ter dificuldades na escola, dificuldades de aprendizagem. Né? É aquela criança que ela não consegue ficar sentada na cadeira porque ela fica toda molinha, ela não tem essa postura ainda, sustentação do próprio tronco, né? A questão da escrita é uma habilidade altamente complexa. Então, esse corpo todo, ele precisa estar organizado, né? O que a gente chama de coordenação motora ampla, global, ela precisa estar estruturada para que a criança consiga chegar nessa coordenação motora fina. Então, para isso, a gente utiliza de diversas atividades. Eu utilizo circuitos motores, onde a gente trabalha todas essas questões de equilíbrio, de lateralidade, de esquema corporal, né, que a gente vai trabalhar esse corpo para chegar na coordenação motora fina. E aí sim eu vou trabalhar um movimento de pinça, eu vou trabalhar com massinha de modelar para fortalecer esses pequenos músculos. Então tudo isso vai refletir onde? Lá na escola. Não é simplesmente você chegar e dizer à criança sente e escreva. Ela precisa estar preparada. É um processo, né? É todo um processo. E aí, Marjorie, com a questão que você falou aí, essa questão de que existe estudo antes, os estímulos que precisam ser feitos, eu queria uma pergunta assim que vai de confrontar mesmo os pais, né? Sou mãe, né? E a gente sabe que às vezes a gente deixa muito ali os filhos nas telas, né? E isso causa essa questão da falta de estímulo. É uma parceria que precisa ser feita. Os pais precisam estar alertas nessa questão do deixar o filho brincar, essa questão do estímulo. A gente percebe que cada vez as crianças brincam menos, né? E isso já está sendo refletido nos adolescentes de hoje, né? Nos jovens. A gente percebe que são jovens que têm a questão até do sobrepeso, né? Que é a questão da obesidade, que tem sido assim, uma questão mundial, né? Então, assim, tudo isso é o reflexo desse novo pensamento, né? Que a gente tem, esses hábitos de realmente ficar muito nas telas. Então, claro que a gente sabe que é difícil, eu também sou mãe, eu sei que tem momentos em que a gente, né, não tem muito o que fazer. Mas, assim, o que a gente pode fazer? Tentar o máximo possível evitar que fique muito tempo nas telas, né? Incentivar a prática de uma atividade física, levar essa criança para ir a um parque. A gente tem um parque municipal aqui que é maravilhoso para essa criança, né, explorar os espaços públicos, tem uma pracinha, ou até mesmo em casa, vamos no final de semana, vamos procurar fazer alguma coisa, vamos jogar bola, vamos brincar, vamos resgatar alguma atividade, né, da nossa época, e tá sempre trazendo essa criança para junto disso, né, porque a idade de estimular é agora, não adianta a gente querer estimular na adolescência, porque aí não vai adiantar mais. Pais super protetores, aquela mãe ali que não deixa o filho comer, não, ele não sabe comer, né? Avós também, que tem um peso, né, nessa questão do aprendizado. Acaba atrapalhando? Pode prejudicar? Pode prejudicar, porque em especial as crianças que já têm alguma dificuldade, algum atraso. Porque se eu já tenho uma dificuldade e eu tenho alguém que faz tudo para mim, é muito mais cômodo para mim. Né? Então, assim, a gente precisa tentar dar autonomia a essa criança. Mesmo que ela suje, mesmo que ela demore para vestir uma roupa, ou que ela se estresse, a gente está ali para dar um apoio, para dar um suporte, mas sempre estimular, sempre dizer que ela é capaz, porque a gente precisa preparar essas crianças para o mundo. Né? A gente não vai estar 24 horas dando esse suporte. Nós estamos conversando com Marjorie Paiva, ela que é profissional da educação física e também psicomotricista. Estamos conversando aqui, é uma conversa muito esclarecedora sobre o profissional, né? O psicomotricista, como é que ele atua, como é que ele trabalha. E aí, aproveitando isso, Marjorie, as pessoas, elas fazem associação confundem o psicomotricista e o fisioterapeuta? Chega essa dúvida para você? Chega. E, assim, na verdade, como eu falei, né, a psicomotricidade é uma ciência, né, é uma área do conhecimento e, inclusive, o fisioterapeuta ele pode ser também psicomotricista, né? Até 2023, janeiro de 2023, a psicomotricidade ela era uma especialização. Então, por exemplo, eu como profissional da educação física poderia fazer uma especialização. Existem fisioterapeutas psicomotricistas, porque tem a especialização. A partir de janeiro de 2023, a psicomotricidade passou a ser uma graduação. Então, hoje é necessário fazer faculdade, né, um curso superior em psicomotricidade. Né? Mas, assim, o psicomotricista,
mesmo sendo fisioterapeuta, naquele momento ele pode sim atuar com os objetivos da psicomotricidade. No caso, quando ele está trabalhando como fisioterapeuta, são outros objetivos. Normalmente são objetivos mais voltados para a questão física, de fortalecimento muscular, enfim, para a questão mais física. E quando a gente trabalha a psicomotricidade, a gente sempre considera aqueles 4 fatores, né? O afetivo, o cognitivo, o emocional e o motor. Tudo isso dentro dessa proposta de interação corpo, movimento e intelecto. Perfeito. Conversa agradável, né? A gente está aqui falando sobre psicomotricidade, a gente vai para um rápido intervalo agora, Marjorie. Na volta a gente continua falando aí sobre essa área tão importante. A gente volta já. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro bloco do Vida e Saúde. A gente conversa agora com Marjorie Paiva, ela que é profissional da educação física e psicomotricista. Marjorie, continuando a nossa conversa, né? Marjorie atende, quem acompanha, né, o seu Instagram, enfim, o seu trabalho. Marjorie é muito conhecida aqui em Mossoró. Acompanha essa questão do atendimento ao público infantil, né, enquanto psicomotricista, e também a questão do atendimento a crianças atípicas, né? Lembrando que essa questão da psicomotricidade independe se a criança é típica ou se ela é atípica, não é isso, Marjorie? Exatamente. A criança não precisa necessariamente ter um diagnóstico para que venha a receber a intervenção da psicomotricidade, né? Geralmente, o que é indicado, né? Por que é indicado? Quando essa criança apresenta alguns atrasos, né, nos aspectos psicomotores. Então, geralmente, aquela criança que ela tem uma dificuldade maior em acompanhar os seus pares, por exemplo, nas brincadeiras, aquela criança que todos os coleguinhas vão e ela fica mais para trás, uma criança que de repente tem uma dificuldade num parquinho, né, de subir num brinquedo, tem a questão da insegurança gravitacional, porque ela tem medo de altura, e essas dificuldades também podem aparecer na escola, né? E aí, assim, a gente não precisa ter um diagnóstico, mas a gente precisa observar se esses sinais de alerta de repente estão ali, para que a gente possa intervir de forma precoce. Existem pais, chega para você, a situação de crianças que poderiam, se tivesse um atendimento prévio, né, os pais não tivessem resistido tanto em procurar um profissional, muita coisa poderia ter sido evitada? Sim, infelizmente, né? Porque, assim, as pessoas ainda têm algumas pessoas têm um entendimento de que a psicomotricidade é só para brincar, ou que é só para aprender a pular, aprender a correr, né? Não compreendem essa questão do que a gente falou, né? Do psicológico, do cognitivo. Então, acabam priorizando muito outras áreas e deixando a parte física e a parte motora em segundo ou terceiro plano, né? Só que nós temos a questão da neuroplasticidade, né? Que ela precisa ser explorada no tempo certo. Então, se eu deixar para estimular uma criança motoramente, quando ela tiver com 7, 8, 9 anos, eu vou ter perdido muita coisa, porque a idade de ouro dela foi o quê? Até os 3 anos. Ah, mas ela não vai mais se desenvolver? Não, ela pode se desenvolver muito ainda, porém, ela vai ter muito mais dificuldade. Então, por isso a importância da estimulação precoce.
A gente está num tempo que o pessoal tem acesso à informação, ampla informação, e aí geralmente quem tem uma criança que tem essa necessidade de acompanhamento, enfim, alguma redução na mobilidade ou paralisia, enfim, essa comparação acaba acontecendo, Marjorie, dizer, meu filho, o filho de fulano está fazendo 3 meses, eu já estou vendo a evolução e o meu não está evoluindo. Existe isso e até quando isso pode ser perigoso? Essa questão da comparação, ela é às vezes necessária, é importante, mas ao mesmo tempo pode confundir um pouco a cabeça, né, das famílias. O que é importante? A gente ter em mente os marcos do desenvolvimento, né? Todo mundo acredita que as mães têm aquela cartilha, o livrinho, né, da vacinação, e lá consta, lá atrás tem umas páginas que consta o desenvolvimento motor da criança. Então ali ela pode acompanhar. Ou até mesmo pela internet, como você falou, hoje em dia a gente tem informação, né, muito fácil, de muito fácil acesso. Então, o que eu tenho que saber? Com 3 meses, o que o meu bebezinho tem que estar fazendo? Né? Com 6, existe uma frase que eu tenho um trauma, assim, detesto, que é quando alguns profissionais às vezes dizem, não, cada criança tem seu tempo. Beleza, cada criança tem o seu tempo, mas existe um tempo dentro dos marcos psicomotores. É normal uma criança com 3 anos de idade não andar porque é o tempo dela? Não, não é normal. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a esses marcos motores. Esclarecimento muito importante, né? Muita gente ignora, acredito isso, que muitos pais, não, é só realmente essa frase acaba sendo perigosa se a gente não observar a necessidade e deixa de assistir a criança que poderia ter avançado, né, num tempo bom, no tempo que era realmente era esperado, acaba deixando para depois, pode trazer problemas sérios. Marjorie, voltando aqui um pouquinho, né, sobre essa questão da psicomotricidade e do autismo, a gente sempre está trazendo aqui no Vida e Saúde essa questão, a temática do autismo, né? A gente já trouxe sobre intolerância, a questão alimentar, sobre a questão da restrição, né? Criança que tem essa resistência. E a gente sabe que existem níveis de suporte no autismo. Como é esse atendimento, né? Que precisa de um suporte maior, essa diferenciação, como ela acontece? Como eu falei para você, né, inicialmente nós fazemos a avaliação dessa criança e baseada nessa avaliação, nós montamos o plano de intervenção. E aí, o que acontece? A gente trabalha de 2 formas. Eu tenho o atendimento individual e o atendimento também em duplinhas ou grupinhos. Como é que a gente faz para elencar quais são os critérios, né? É uma criança que ela já tem pré-requisitos, por exemplo, de já ir para um grupinho, né? Porque a psicomotricidade no autismo, a gente também trabalha toda essa questão da interação social, né? Do estímulo à fala, embora não seja fonoaudióloga, mas ali, aquele momento que a criança está com outras crianças, eu aproveito para estimular essa fala também, essa comunicação, né? Só que para isso ela precisa ter pré-requisitos. Não adianta eu colocar uma criança que não tem nem contato visual num grupinho, porque ela vai se desenvolver, né, naturalmente. Não, primeiro eu preciso trabalhar o contato visual, né, individualmente, preciso trabalhar outras demandas para que a gente possa colocá-la num grupinho, né. Então, assim, a questão do nível de suporte não necessariamente seria nível 1 vai ser sozinho, nível 2 vai ser em grupo, né. Aliás, o contrário, né, nível 2 que tem mais autonomia, que tem menos autonomia seria sozinho. Não, a gente vai avaliar quais são as demandas individuais daquela criança. Eu posso ter uma criança nível 3 que pode se adequar muito bem a um grupinho, né? Ou o contrário, eu posso ter uma criança de nível de suporte 1 que ainda tenha muita dificuldade na questão da interação. Então, assim, é muito individual, a gente precisa realmente ver caso a caso, porque cada criança, né, ela é única, ela tem suas demandas próprias. Chega para você questão de, por exemplo, crianças que não têm um laudo, né? E você percebe ali alguns comportamentos atípicos. Enquanto profissional, você pode estar chamando a família para fazer os apontamentos ou até mesmo fazer encaminhamentos para outros profissionais? Sim, chega bastante e às vezes situações até assim bem difíceis, né? Desculpa interromper, porque tem família que não aceita, isso, né? Que não aceita. Era justamente isso que eu ia dizer. É difícil porque existe, às vezes, uma certa resistência da própria família. E chegam, às vezes, situações em que está muito perceptível, né? Embora eu não seja neuropediatra, não esteja
apta a dar um diagnóstico, mas a gente percebe, né, os sinais e a gente procura sempre assim alertar, né, com muito cuidado, com muito respeito, mas é até uma questão ética que a gente chame a atenção para essa família que existe essa necessidade dessa avaliação, sim. A gente falou aqui, né, você já fez alguns apontamentos, pontuações sobre a questão de quando procurar, eu queria que a gente reforçasse isso agora. Quando procurar um profissional psicomotricista? Estou vendo ali meu filho, tem essa questão do acompanhamento da cartilha lá, né, de vacinação. Quando é necessário, Marjorie? É importante a gente avaliar o quanto essa criança está nivelada, digamos assim, com os seus pares. A escola é um ambiente sensacional para essa observação, porque muitas vezes em casa a gente não percebe, né? Uma criança que brinca, que você está vendo ali correndo, brincando, mas na escola, principalmente, essa criança está acompanhando os pares. Na hora do recreio, por exemplo, ela brinca com os outros, ela corre com os outros coleguinhas, né? Em casa, ela tem muita dificuldade, ela esbarra em tudo. Em relação às atividades de vida diária, como se alimentar, como tomar banho, como vestir uma roupa, ela tem muita dificuldade, claro, levando em consideração aquilo que eu falei dos marcos de desenvolvimento, né? Então, essa observação a gente precisa ver, dá para a gente ver no nosso dia a dia, né? Então, até mesmo no parquinho você pode observar. Então, se existem atrasos, se essa criança está se frustrando, porque acontece muito isso. Às vezes a criança até se isola, ela deixa de brincar com os outros coleguinhas, porque ela vai fazer uma brincadeira, ela não consegue acompanhar, ou ela vai subir no brinquedo, no parquinho, ela não sobe, ela tem medo, né? É aquela criança que o menino, às vezes, dando um exemplo bem clássico, né? No futebol, ele sempre é o último a ser chamado para o time, porque ele é o, entre aspas, o ruim, né? Então, isso são sinais que a gente precisa avaliar e ver se é necessário naquele momento fazer uma intervenção, né? Porque aí lá na frente a gente vai ver que isso pode fazer toda a diferença. Perfeito. A gente vai precisar encerrar a nossa conversa, Marjorie, foi maravilhosa. Acredito que você que está em casa, né, pôde tirar muitas dúvidas. Se tem alguém na sua família, alguma criança que você conhece, né, é amigo seu, pode aí dar uma orientação, dizer, compartilha já, né, o nosso programa. Marjorie, eu queria agradecer a sua presença aqui, foi muito enriquecedor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, sempre que precisar. É isso, chegamos ao fim do Vida e Saúde. Lembrando que as nossas produções ficam no YouTube, você pode rever quando quiser, tanto esse programa agora quanto outros que nós já fizemos aqui. A nossa programação fica no canal 23.2 da TCM e também no canal 2 da Telecab. Muito obrigada pela sua companhia.